amores, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim explicar eu vim explicar um pouquinho sobre esse último estágio que eu tô passando, que é o estágio de saúde mental. Então, pra começar, se inscreve, curte, me segue no Instagram, compartilha, passa pros amigos e vamos lá. O estágio de saúde mental foi nossa última rotação desse ano. A gente encerrou o ano com esse estágio. Ele dura um mês só, ele dura 4 semanas, é um pouco menos que os outros, porque as 2 primeiras semanas iniciais de saúde mental é pra nossa saúde mental, são as nossas férias. Então a gente não teve férias o ano inteiro, a gente tem 2 semanas de férias. Que inclusive foi que eu emendei com a minha optativa, que eu já tava viajando, lá tava na Europa, já passeei, blá blá. O estágio de saúde mental é um pouco diferente dos outros estágios. Por que eu digo isso? Não é um estágio de psiquiatria, como algumas pessoas pensam. Então, o foco do estágio não é eu chegar lá, a gente faz lá no CAPS. CAPS são Centro de Atenção Psicossocial. Deixa eu explicar primeiro o que é o CAPS. É um lugar que tem assim, pode ser dentro dos CAPS tem algumas diferenças. Tem CAPS que tem hospedagem noturna, que eles não chamam de internação, que é onde os pacientes podem dormir lá. O CAPS que eu tô passando chama CAPS adulto. Por quê? Porque tem o CAPS infantil e tem o CAPS álcool e drogas. E esse é o CAPS adulto. Então, na verdade, são pacientes que têm transtornos psiquiátricos, que o foco não é álcool e drogas, não quer dizer que eles não consumam álcool e drogas. Então, como é que funciona? Os CAPS, eles são... Normalmente já começa que eles são uma casa. Eles não parecem um hospital, uma clínica. Eles têm uma aparência de casa mesmo. É uma casa que eles adaptam para receber esses pacientes. O CAPS é porta aberta. Então, pode ser que esteja cheio, ou pode ser que não seja o melhor momento de receber mais pessoas, por exemplo, mas é porta aberta. Então, se chegar um paciente, ele vai ser atendido, ele pode participar, ele pode ficar lá, ele vai passar em consulta, pode ser que agende o psiquiatra para outro dia, mas ele, assim, é porta aberta. Chegou, ele pode entrar lá. E tem unidades, como eu falei, que tem hospitalidade noturna, não chama internação. A gente tenta fugir de tudo que pareça uma internação, mesmo por conta do histórico de doença psiquiátrica no Brasil, que há muito tempo atrás eles começavam a... É até difícil falar isso, eles começavam, na verdade, eles não queriam tratar os pacientes, eles queriam separar eles da comunidade. É como se fosse um problema e para resolver a gente tirava de circulação, era tipo isso antigamente. Então, para o CAPS não ter essa pegada, esse jeitão de clínica, de internação, é uma casa com atividades. Então, os pacientes chegam e cada dia da semana eles têm um cronograma. Então, apesar de eles passam também com consulta com psiquiátrica, com psicóloga, tem educador físico, tem nutricionista, tem todo um aparato, tem fisioterapeuta, tem várias áreas da saúde agindo em conjunto. E, além disso, que é a parte que eles mais gostam, tem diversas atividades e oficinas. Então, por exemplo, tem futebol, eles têm também um monte de jogos de tabuleiro, eles têm xadrez, dama, tem oficina de costura, tem oficina de colagem, tem oficina de várias coisas de arte, tem de culinária, tem rádio CAPS, que eles pegam o microfone, podem cantar, podem falar. Então tem diversas atividades desse tipo. Tem horta, eles cuidam da horta, por exemplo, o meu que tem um espaço, é muito gostoso, ele é muito grande, com espaço muita árvore, tem uma plantação, então eles cuidam da horta também, eles fazem várias atividades. E o CAPS funciona mais ou menos, os pacientes costumam chegar umas 8 da manhã e ficar até às 16 da tarde, nesse caso que não tem hospitalidade noturna. E eles ficam lá, eles curtem lá, às vezes tem campanha de saúde bucal, aí vai no dentista e atende os pacientes, eles têm toda uma assistência. E são pacientes com doenças psiquiátricas. O que mais tem no CAPS onde eu tô? Esquizofrenia, é o que mais tem. Disparado é o que mais tem. O diagnóstico de quase todo mundo é esquizofrenia. Tem diferentes tipos de esquizofrenia, não vem ao caso, mas é com certeza o que mais tem. E a diferença desse estágio, tô falando e não falei a grande diferença desse estágio para os outros. O foco não é a gente ficar grudado no psiquiatra, assistindo consulta ou atendendo o paciente. Tanto que o estágio não chama estágio de psiquiatria, chama-se estágio de saúde mental. O intuito desse estágio a gente tem aula segunda-feira, a gente aprende medicamento, na verdade a gente já aprendeu em psiquiatria o manejo dos pacientes em crise ou em controle, mas lá a gente está lá para conviver com os pacientes, para participar das oficinas com os pacientes, para conversar com os pacientes, para entender a história dos pacientes, para fazer a horta com os pacientes, para estar perto deles. E às vezes no começo a gente pensou, caramba, mas que nada a ver, vou me formar, vou ser médico, eu tenho que saber a psiquiatria. E a gente aprendeu muito. Muito, porque a gente viu exatamente, a gente passa o dia com eles, conversa com eles, ouve tudo que eles têm pra falar, vê quando eles têm crise, vê quando eles estão
calmos, controlados, ver quando eles estão com efeito adverso de medicamento. Então a gente vive com eles. A gente acaba criando um vínculo que na verdade não é a parte muito assim, o médico tem que ter uma relação médico-paciente, mas não pode se envolver. Isso a gente acabou fazendo sem querer nesse estágio, porque a gente não tá lá do outro lado da mesa como médico, a gente tá vivendo lá com eles, fazendo tudo com eles como se fosse um dia a dia mesmo. Então a gente aprendeu muito, a gente aprendeu a doença mais do que se alguém chegasse e falasse, desse a aula da doença. A gente aprendeu mais do que se a gente estivesse do outro lado da mesa fazendo uma consulta. Óbvio que a gente também aprende a parte da consulta, a parte da teoria, mas a gente conseguiu entender a fundo as doenças, a gente conseguiu viver com eles, ver o que eles pensam. A gente tem acesso ao prontuário, a gente tem acesso a tudo. Então foi muito bacana, foi muito bom assim pra gente aprender. A gente conseguiu ver intensidade dos quadros de cada um, a gente conseguiu até quebrar preconceitos, porque a gente acha quando a gente pensa que vai num lugar de paciente psiquiátrico que vai estar todo mundo muito doido, assim, e não é isso. Não é, tem paciente que tá super controlado, que hora ou outra você percebe, caramba, agora ele falou alguma coisa que pode ser estranha, mas o resto ele tá super controlado. Então, assim, eles ficam super aptos a... Isso ajuda muito a habilitar eles pra viver em comunidade, pra eles conseguirem buscar trabalho e tudo mais. Então, foi um estágio que a gente gostou muito, que a gente se surpreendeu muito, que a gente se emocionou muito, que a gente ficou assim... E é muito bom. Todo dia eu volto com uma história, com alguma coisa pra contar pros meus pais, que aconteceu, algum paciente novo que a gente conseguiu conversar, porque tem paciente que não é muito aberto, que não quer conversar. Mas a gente, assim, em geral, eu vou falar em geral porque assim, tem duas moças que não são muito, não gostam muito assim, de conversar com a gente, mas, assim, eles atendem 500 pacientes diferentes por semana e tem normalmente 70 pessoas por dia e 99% quer conversar, vê que tem gente nova, quer puxar assunto. Então pra eles é bom, eles saem de casa, eles conseguem ficar livres nesse lugar porque eles podem optar por fazer as coisas ou não. E eu acho que é muito bom pra eles. Você vê que eles gostam muito de estar lá. Você não vê alguém tipo, ai que saco, eu não queria estar aqui. Eles gostam, eles ficam felizes de ir. Tem paciente que vai todos os dias da semana, tem paciente que vai terça e quinta, tem paciente que vai 2 vezes, 3 vezes na semana. Então varia assim bastante. E tem pacientes com diversas doenças psiquiátricas, com diversas histórias de vida, então pra gente foi muito, muito legal. E a gente viu também o quanto interfere a infância, que às vezes a gente não pensa nisso. Mas dizem, né, que a personalidade psíquica da criança é formada quando ela é criança e tal. E a gente vê o quanto essas pessoas, às vezes, tiveram traumas na história delas que realmente desencadeou alguma doença psíquica, como você vê como tem relação. Então você vê muitas histórias tristes até, assim, de infância e como realmente influencia muito na vida da pessoa. Então é um estágio que a gente gostou muito. É muito light, a gente fala, porque a gente fica lá, é mó gostoso ficar lá, porque não tem aquela cobrança, tipo, agora eu tenho que fazer alguma coisa que eu não gosto. Não, a gente fica lá à vontade pra participar das atividades com eles. Se não quiser participar dessa atividade, eu posso sentar lá e conversar com outro, eu posso passear com outro. Teve outro que ele adora, tipo, ele quer sair na rua e não pode sair sozinho, enfim, então a gente deu uma volta no quarteirão. Então, é muito bom, pra gente é muito tranquilo, não tem estresse nenhum, é bem light e muito gostoso. Aliás, muito diferente do que a gente pensava, a gente adorou, a gente chega com uma ideia diferente, né? Todo mundo tem uma ideia diferente. E essa ideia também é voltada de antigamente, que na verdade eram os manicômios, a gente achava que os pacientes não queriam, eles realmente não queriam estar lá. E lá no CAPS não, eles estão tipo super felizes em estar lá, eles escolhem ir pra lá. Então é bem legal. Inclusive, esses dias a gente recebeu pacientes que ficaram internados por anos em hospitais psiquiátricos, sofreram mesmo toda essa revolução que teve, né, nas internações hospitalares de paciente psiquiátrico. Então você vê a diferença, vê o paciente, caramba, parece que ele tá vendo o mundo de novo. Que você fica enfiado, às vezes com muito medicamento dentro de um lugar, e às vezes é bem complicado. Então a gente recebeu um monte de pacientes que ficaram por anos numa situação talvez não muito boa e agora estão lá, assim, descobrindo o mundo, os olhinhos brilhando, vendo o carro passando, sabe? Então é bem legal. É isso pra explicar pra vocês, não é um estágio de psiquiatria, a gente, óbvio, acompanha algumas consultas, a gente entra em consulta não sozinho, mas com um psiquiatra. Mas não assim, se hoje eu não quiser entrar, se hoje eu quiser só ficar conversando com eles, entendendo eles, também super de boa. Então a gente faz essa outra parte, que eu acho que a gente não ia ter essa vivência, esse outro lado, se não fosse por esse estágio. Então é isso, esse é nosso último estágio do ano, foi nosso último, né? Não sei que horas, quando vai sair um vídeo. E agora a gente tem o recesso de final de ano Novo, Natal, essas coisas. E voltamos ano que vem. Então
Então é isso, espero que vocês tenham entendido, gostado. Beijos, até o próximo. Tchau!